O episódio começa mostrando como o Rudo foi um panaca, caindo direitinho na armadilha que o chefe dos arruaceiros armou pra ele. Pra sorte dele, a equipe de zeladores foi em peso também, se não era a caixona certa. Na verdade, quem se lascou mesmo foram os auxiliares que ficaram pra trás, porque vão ter que pagar a conta de todo mundo. De volta à treta, o clima é de tensão. Rudo quer saber onde Amo está. Andy debocha, dizendo que sente muito por estragar o plano deles, mas que eles acabaram vindo junto de brinde. Gita, que não bate muito bem da cabeça, acha ruim por ser comparado a um brinde, mas Ryo diz que um brinde é bom, é de graça e geralmente as pessoas gostam. Aí ela já concorda e fica feliz. É cada uma, viu? Acho que tem coisas mais importantes rolando aí, né? O chefe dos zeladores esfrega na cara do Rudo que ele estava errado, sobre ele pensar que os zeladores não se preocupam com nada, que na verdade eles estão sempre em alerta, nunca deixam ele sozinho e até em uma emboscada como agora, acabaram vindo junto. E diz que isso já era o esperado. Xiii, mano, esse cara tem alguma coisa em mente, hein? Agora não entendi foi nada, do nada aparece uma avalanche de lixo enorme e sai arrastando todo mundo. Zankan tenta se firmar com o seu pau, lá ele, mas não tem jeito, a avalanche é muito forte, ele vai ser arrastado de qualquer maneira. O negócio é se deixar levar, assim como o Ending está fazendo. O mais bizarro é que após essa mega avalanche de lixo atingir todo mundo, o Rudo ainda tá lá com os arruaceiros, ele não foi atingido. Oxe, como assim? Parece que tudo foi planejado só pra separar a equipe dele. Estranho isso aí, hein? Como sempre, ele fica pistola e pergunta onde foi parar os amigos dele. O chefe diz que onde eles foram parar não importa, já que eles que quiseram vir junto, eles que se lasquem. Ele diz que não gosta de desperdícios, abre vários portais e manda um arruaceiro pra cada um deles. Bom, pelo menos Rudo vai ter a chance de lutar contra um só, e não contra todos. Ainda há um fio de esperança. Antes de partir, Gerber ainda provoca ele, dizendo que eles vão se divertir um pouco com os brindes e que ele se divirta com o chefe. Sei não, hein? No mano a mano eu aposto nos zeladores. Acredito que dos arruaceiros o que dá mais trabalho é o Gerber, mas vamos ver, né? O chefe questiona Rudo sobre a Amo, se é por causa dela o motivo de tanta raiva dele. Ele diz que veio compartilhar dessa raiva e que se chama Zodil Tipon, e acaba fazendo uma proposta que vai balançar um menino de cabelo branco. Ele propõe de fazerem uma aliança para derrubar o paraíso. Agora ele mexeu com os sentimentos do prota. Rudo já começa a imaginar o lugar pegando fogo e caindo. Por um momento ele tem a visão de como seria. Zodil afirma que ele nem se preocupou com as pessoas, mas sim com o lugar inteiro queimando, já que foi a visão que ele teve também. Depois de uma pequena viajada, Rudo volta a si, pede para ele não mudar de assunto e pergunta mais uma vez onde está a dona daquelas botas e para onde ele mandou os zeladores. Zodil diz que quem está mudando o assunto é ele. Ele diz que já respondeu à sua maneira e que agora é a vez do Rudo, que assim que ele responder, ele responde de novo. Afinal, é assim que uma conversa funciona. Esse cara é inteligente, hein? E aos pouquinhos ele tá entrando na mente do prota. Zodil diz que não gosta de desperdício, pede para Rudo prestar atenção e escutar, para não desperdiçar palavras. Rudo se sente muito pressionado com esse maluco. Ele reflete que ele é muito difícil de conversar, diferente da Amo, que no começo não tinha como. Esse parece que vai prendendo ele com as palavras. Rudo tá ferrado, ele tá liso, não trouxe nenhum lixo com ele pra usar como arma e fica pensando no que fazer. Zodil mais uma vez tenta entrar na mente dele e pergunta se ele está realmente tão preocupado assim com a Amo e com os zeladores e qual foi o verdadeiro motivo para ele entrar para a equipe deles. Ele responde que entrou para voltar ao paraíso. Zodil pergunta se ele está contente em como as coisas estão agora e corta o barato dele, praticamente dizendo que se depender dos zeladores ele nunca vai voltar ao paraíso. Afinal, eles só fazem aquilo que está alinhado com as tarefas deles, enquanto isso estiver de fora, não vai rolar. Ryo ainda está se recuperando da avalanche de lixo. Ela aparece chamando o Juca, mas na verdade ela está só dando uma limpada na boca, já que entrou lixo dentro, e até dentro das roupas. Ela sai andando pelo lugar, gritando se tem alguém ali. Um portal se abre e de dentro já aparece o oponente dela, afirmando que ela está morrendo de medo, já que não para de ficar miando. Ryo já entende o que aconteceu, que eles foram separados para lutar mano a mano, e que eles são muito sérios. A arruaceira concorda com a seriedade deles, afinal se não cumprirem bem essa tarefa, vão levar uma bela de uma bronca. Zankan não se deu muito bem, já que o maluco do Gerber cai com ele. O maluco chega dizendo que estava com saudade da cara azeda dele e que pretende levar uma bela de uma surra. Enquanto vai pro pau, Zankan vai refletindo que quando ele apareceu, ele não pensava em mais nada, é matar ou morrer. Os dois travam uma disputa muito acirrada, ninguém acertou ainda, até porque se o Gerber acertar, é roça na certa. O maluco nota uma poça borbulhenta na arena e fica todo eufórico, chamando a atenção do Zankan pra lá. Esse cara é doido mesmo, hein? Ele resolve encostar e quase infarta de alegria pela dor que está sentindo, afinal ele gosta, né? Mas não é bem isso, ele explica que a garra da direita sempre possui a mesma toxina, mas a da esquerda, assim que ele experimenta algum veneno novo, já é refletido pra ela. Agora complicou pro Marrent. Ele provoca perguntando até quando ele vai conseguir desviar daquelas águas cebosas. Gita aparece rolando pelos esgotos como se fosse uma bola. Ela tá de boa, questiona se está sozinha, mas logo fica em alerta quando escuta um barulho e vai conferir o que é. Chegando lá ela fica feliz, pois é só uma baratinha.
Na luta da Ryoma também resolve aparecer e dar o ar da graça, mas Ryo, representando muita gente, aí surta com a barata. Ela fica meio sem graça e explica que em outros insetos geralmente é de boa, mas quando se trata de barata, aí a coisa pega. Ryo me representou nessa, hein? A arruaceira fica sem palavras. Como ela pode viver na superfície, trabalhar com os zeladores e ter medo de barata? Afinal, eles praticamente vivem no meio do lixo. Ela pergunta se os zeladores são tão moles assim e acha uma decepção. Ryo diz que ela falou um monte só por causa de uma barata e que ela nem é o pior caso. Ela lembra do Zanka, que surtou quando o Rudo jogou merda nele, mas aí também é foda, né? De volta à luta do Zanka, ele já está com um queimado no rosto, parece que ele não desviou e está com o seu pau enfiado embaixo de uma poça de veneno. Jabber fica surpreso por ele não ter desviado, e o Marrento diz que se não for merda, não tem problema, e que se ele gosta tanto assim de ficar doidão com veneno, então que fique jogando a poça inteira de veneno nele. Endin está entediado, ele já tem um adversário designado a ele, mas parece que ainda não progrediram em nada, ele não para de chamar o cara que não responde, ele não gosta nadinha disso e diz que assim está se sentindo solitário. Olha só, na visão do arroaceiro ele acha o Endin bem maneiro. O grandão e o da chupeta caíram junto com o bigodudo, eles veem postes e até algumas construções, mas estão no subterrâneo. Ele imagina que é uma caverna. O bigodão confirma que eles estão no subterrâneo e diz para ele usar a gargantilha para testar. Ryo já tentou isso. Ela reflete que elas são muito úteis, mas quando precisam ir a cavernas ou abaixo da terra, elas não servem para nada. Sendo assim, ela não vai conseguir chamar reforço. A arruaceira que está com ela transforma o seu utensílio e diz que receberam a ordem de que se vier alguém além do Rudo, eles devem mandar para Vala e revela o seu nome. Eu vou deixar o nome da beldade na tela porque vou te falar, hein? Noerd Ryu Amoso, e que a Ryo vai ser a oferenda dela. Ryo saca sua tesoura e já a transforma. Diz que não está acostumada e que não gosta muito de lutar contra pessoas. Noerd diz para ela se acostumar logo, senão todos eles vão pra vala. Sendo assim, Ryo já se apressa e vem pro primeiro golpe. A arruaceira desvia, mas já perde um pedaço do seu cabelo sedoso. Ela reflete como funciona a arma da ruiva e que não pode baixar a guarda. Ryo diz que se o utensílio dela é o pente, provavelmente ela deve utilizar o cabelo para atacar. Ela está confiante, diz que vai tentar não machucar ela para não sujar a tesoura de sangue, mas não pode dizer o mesmo pro cabelo sedoso dela. Não parece uma briga muito justa, hein? Cabelo contra tesoura, quem será que vai vencer? Na luta do Zanka, o maluco do Jabber ainda está desaparecido, mas o Marrento conhece bem o maluco e sabe que só aquilo não seria o suficiente para vencer a parada. Ele decide ir atrás e não tem uma surpresa muito boa. Jabber está sorrindo que nem um maníaco, ele aparece com as garras enormes, agradecendo muito ao Zanka, pois já fazia muito tempo que ele não era ele mesmo. Agora lascou tudo. Zanka fica muito preocupado, tipo, como é possível ele ter esse poder oculto? Jabber ainda diz que também espera mais dele, que ele deve ter algo a mais para entregar, do que ficar chacoalhando o pau pra lá e pra cá. Lá ele. Puta que o pariu, deu ruim pra Ryo, hein? Aqui o famoso ditado, quem ri por último ri melhor, se encaixa perfeitamente. Depois de atacar Noerd, ela aparece jogada no chão, com muita dor e dificuldade para se mexer. Ela reflete que isso aconteceu após relar no cabelo dela. Acontece que o cabelo é a arma de Noerd, e como ela não para de escovar o cabelo com o seu utensílio, o pente de plástico, gera uma corrente elétrica enorme, deixando o cabelo dela chocante. E por fim, Noerd completa, repetindo a fala dela, de que tesoura contra cabelo eletrificado não parece ser uma boa luta para Ryo, mas que não tem jeito. Ryo, nessa você se lascou, hein? E o episódio termina com Zanka apavorado ao ver que o Jabber não estava escondendo uma carta na manga, mas o baralho inteiro. Ryo, que estava toda confiante, também acabou se ferrando bonito ao descobrir da pior maneira que o cabelo da sua adversária é eletrificado. E agora, como eles vão sair dessa? E aí, curtiu o episódio? Zanka e Ryo vão sair dessa? E o Rudo, vai aceitar a proposta do Zotil? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça do super like. É rapidão, me ajuda muito e o melhor, é de graça. Valeu!